Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar seguimento aqui no nosso ciclo de educação continuada da residência de hepatologia clínica da Santa Casa do Pará. Hoje a gente conta com a presença aqui da doutora Rafaela Veras, que é médica radiologista, staff do Hospital Ofri-Loyola e da Aliar, que é uma rede nacional de o diagnóstico por imagem, né? Vai falar hoje sobre lesões hepáticas focais. Então, de antemão aqui, agradecer a disponibilidade, a parceria de sempre, ajudando a gente sempre aqui. Bem, obrigada, Rafael. Eu que agradeço, está sendo um prazer essas aulas. É um assunto que muito me interessa, né? Como tu percebes. Então, bom, gente, vamos dar continuidade àquela aula que a gente deu semana passada. Foi uma aula bem inicial. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes. Eu tentei, de uma forma simples, explicar um pouquinho sobre os métodos. Acaba que é muito detalhe sobre cada método. E sobre a imagem também, que me foi pedido. Tá bom? Então, vamos lá. Só dando uma relembrada daqueles detalhes que a gente falou semana passada. Então, vamos lá. A gente tem 3 principais métodos e tem o PET-CT, que é o mais avançado, entre aspas, de todos, né? O ultrassom, só uma resumida que a gente vai falar da aula passada, ele é um exame de baixo custo, ele é móvel, ele é mais disponível de todos os métodos. Com o ultrassom, a gente pode dispor do Doppler, porém, é um exame que é operador dependente. Se a gente não tiver uma pessoa com uma experiência tão boa, pode ser que a gente não tenha o melhor resultado na hipótese diagnóstica. A tomografia é um exame excelente também. A gente consegue fazer uma aquisição extremamente rápida devido à resolução temporal dele, de conseguir fazer diversos cortes do abdômen todo em pouquíssimo tempo, quando comparado com a ressonância, por exemplo. Com o PET-CT nem se compara, né, por causa de toda a organização de que ele é realizado. A gente tem o app de fazer o uso de contraste, e com ele a gente consegue ver tanto a anatomia quanto o padrão de realce da lesão, que a gente vai ver que vai ser o grande diferencial entre as lesões focais e hepáticas. A ressonância, a gente vai só reforçando aquela dúvida que foi levantada semana passada. E aí, quando é que eu vou pedir a ressonância? A ressonância, ele é o método que a gente vai solicitar quando não cheguei a conclusão nenhuma com ultrassom, conclusão nenhuma com tomografia, conversei com o radiologista, conversei com o cirurgião, com a equipe toda, e não consegui chegar à conclusão, a gente vai para a ressonância. Ele tem uma ótima resolução espacial, ele tem um ótimo diferencial entre tons de cinza, assim como a mamografia, que a gente falou, que é o do melhor de todos. A gente também vai poder ver o padrão de realce e nele a gente vai conseguir avaliar a difusão. Eu trouxe umas imagens para vocês conseguirem avaliar aqui junto comigo. E o PET-CT, que é o último método, né, que ele é um método híbrido, ele vai juntar a injeção de um radiofármaco endovenoso e as imagens da tomografia. Então, a gente vai conseguir ver o metabolismo da lesão, o quanto que essa lesão teve avidez à glicose, e a gente vai conseguir ver os detalhes anatômicos da tomografia. Pode ser injetado o contraste iodado, sim ou não, também, a depender do serviço. Ele é excelente para estadiamento e resposta de tratamento, para avaliação. Porém, é um método que é um método mais caro, é um método muitas vezes inacessível, né? Então, vamos lá. E para a gente avaliar o fígado, a gente vai precisar fazer um estudo dinâmico dele. Como que a gente vai fazer isso? Existem protocolos de cada local, mas o básico é mais ou menos isso aqui. A gente vai fazer a fase pré-contraste e as fases arterial, portal e equilíbrio. A arterial, ela vai ser focada em artéria. Então, a gente vai fazer 35 segundos após a injeção endovenosa. Vai se concentrar em ramo arterial, e aí com ele a gente vai falar o tal realce hipervascular, que a gente vai ver daqui a pouco. Preste atenção sempre na aorta abdominal aqui para vocês conseguirem identificar em que fase a gente está avaliando, tá? E aí a gente vai ter o portal, que vai ser 75 segundos após a injeção venosa. Aqui a gente vai ter uma concentração em ramo portal, não mais arterial.
quando vocês conseguem ver, essa aqui é a sequência que a gente vai ter maior contrastação do parênquima hepático. Ele tem um pouco mais branco quando comparado com na fase arterial. E a última seria a fase de equilíbrio, que já é a fase um pouco mais tardia. A gente vai fazer as imagens 3 a 5 minutos após a injeção venosa. Nessa fase, a gente vai conseguir avaliar lesões que têm um realce mais tardio, como colangiocarcinoma. A gente vai ver daqui a pouco a imagem. E a gente vai conseguir avaliar também a lavagem, a famosa lavagem da lesão, que vai ser extremamente importante lá no CHC, né? Então, vamos resumir aqui. Então, primeira imagem que a gente vai fazer, aqui já é uma ressonância, tá? Aqui é tomografia, aqui é ressonância. Então, a primeira sequência de todos que a gente vai fazer no exame dinâmico é a fase pré-contraste. Depois de 35 segundos, a gente vai fazer a fase arterial, preste atenção na aorta, e que a gente falou também que o baço pode ficar heterogêneo nessa fase. Porém, 75 segundos depois, ele tende a ficar mais homogêneo, e a gente vai ver uma fase de maior contrastação do parênquima hepático. 3 a 5 minutos depois, a gente vai ver a fase de equilíbrio, a fase tardia, que é a fase mais a excretora, que a gente vai ver grandes detalhes, como o washout. Tá, então o que o radiologista, o que o cirurgião também tem que saber identificar quanto às lesões hepáticas? A gente tem que dar, todo laudo tem que dar esses detalhes. Se a lesão é realmente hepática, que muitas das vezes a gente tem lesão, por exemplo, do ligamento falciforme, que está falseando uma lesão do parênquima hepático, na realidade ela é externa, é uma lesão peritoneal de ligamento falciforme que está fazendo uma reentrância no espaço perifissural do fígado. Quantas lesões eu estou vendo? Se a lesão é cística ou sólida, vai fazer todo o diferencial. Qual o padrão de vascularização, principalmente para as lesões que a gente vai falar hoje. Se a lesão tem algum conteúdo específico, por exemplo, calcificação, sangue, ar. Calcificação, a gente pode pensar em uma metástase de um tumor seroso de ovário, ou então de um osteosarcoma. Se for um tumor sólido com uma degeneração cística de permeio, a gente vai pensar em outras causas, como mama, como ovário também pode causar. Mama pode tudo, né? Essas lesões determinam alguma repercussão sobre as estruturas vasculares? Tem algum tipo de comunicação ou não? Se tiver, qual a distância? E as estruturas biliares também, para a gente identificar, por exemplo, diferenciar um cisto simples com cistos hepáticos de distribuição randômica de amartomas, por exemplo. Então, agora a gente vai começar as lesões propriamente ditas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Vamos começar pelas lesões benignas. O primeiro de todos, o mais básico de todos, parece bobo, mas às vezes a gente vê ainda confusão em alguns métodos, é o cisto hepático simples, é a lesão hepática mais comum, ela é mais comum na mulher, é uma lesão assintomática, e quando a gente tem mais de 10 cistos, a gente chama de doença policística. Essa primeira imagem, que é um exame de ultrassom, como vocês podem ver, a gente vê uma formação arredondada, bem escura, então a gente chama que é uma lesão anecogênica, e ela costuma ter um reforço acústico posterior, que é essa imagem mais branca para baixo, de onde a gente está ensonando. A gente está ensonando daqui para baixo. E ele tem paredes finas. Já na tomografia, a gente vai ver também uma imagem circunscrita, de contornos lisos, que não tem realce pelo contraste, assim como na ressonância. Então, como é que eu vou saber identificar na ressonância? Aqui na ressonância, isso aqui é uma imagem ponderada em T2. Em T2, a gente vai ver imagens hidratadas. Imagens, tudo que é líquido vai brilhar. Então, como o cisto é puro líquido, a gente vai ver várias formações arredondadas com alto sinal em T2. Quando a gente estiver avaliando a tomografia, a gente vê aquele alto sinal em T2. Ah, é um cisto. E a gente passou para a imagem ao lado e viu alto sinal em T1, isso fala a favor de conteúdo cisto, conteúdo espesso. E a gente tem que falar e tem que destacar se a gente vê um desses cistos diferentes. Se eu tivesse vários cistos, um desses tem alto sinal em T1, eu coloquei uma frase separada para destacar ele do resto. E sem realce pelo contraste, assim como na tomografia. O hemangioma, que é a lesão sólida, benigna, mais comum do fígado, lesão sólida.
É muito comum na gente mulher, também uma lesão assintomática e geralmente ele é uma lesão única e periférica. Como que a gente vai ver ele dos métodos de imagem? Na ultrassom, é esse clássico, né? Não é infrequente, hemangioma a gente vê todo dia de agenda de ultrassom, a gente vai ver pelo menos um hemangioma. Em 80% dos casos, ele é um nódulo hiperecogênico, sendo que ele pode sair desse padrão. Muitas das vezes, ele pode até se tornar hipoecogênico, principalmente em fígados que estão esteatóticos. Um dia desse, eu peguei uma paciente em tratamento, em hormonioterapia para câncer de mama, uma conhecida, que vinha fazendo controle em outro local, e acabou que ela ficou aqui, e aí eu fui fazer o ultrassom dela, vi um nódulo, não tinha feito nenhum outro método de imagem, hipoecogênico no ultrassom, e uma paciente que está fazendo câncer de mama, até que me prova o contrário, é uma lesão metastática. Eu conversei com ela entendeu super bem, não expliquei que pode ou não ser, porque era inespecífico pelo ultrassom, solicitei a tomografia com contraste, era um hemangioma típico, graças a Deus. E no Doppler, por ser formado por vasos de pequeno fluxo, ele vai ter um Doppler bem baixo, um Doppler bem inespecífico, nada que chame atenção. Agora vamos para a tomografia e para a ressonância. Na tomografia, a gente vai ter um padrão muito bem definido do hemangioma. A gente vai ter aquele famoso realce periférico e irregular, com tendência à homogeneização centrípeta, ou seja, de fora para dentro, progressiva e tardia. Então, na tomografia, a gente vai ter aquela imagem nodular hipodensa, com realce irregular periférico, que vai se tornando e vai se enchendo de fora para dentro nas fases mais tardias, que eu já estou para equilíbrio aqui para tardio. Então, esse é o padrão típico de hemangioma, que a gente vai ter. Esse padrão típico a gente vai ter geralmente nas lesões acima de 1,5 para 2 centímetros. Lembrando que a gente vai ter aqueles hemangiomas capilares, que é aquelas lesões menores que 1,5 centímetro, que não vai seguir esse padrão de realce. Pelo contrário, o realce vai ser hipervascular com uma tendência, a persistência do contraste. Mas o típico é esse aqui, é uma lesão hipodensa, com um realce irregular, periférico na fase arterial, que tem uma tendência a encher de fora para dentro mais tardiamente. E na ressonância, como é que eu vou ver o hemangioma? Tem um sinal que ajuda a gente a diferenciar o hemangioma de outras lesões, que é o sinal dele em T2. O sinal em T2 dele é um sinal discretamente alto, não chega a ser um sinal cístico, como aqui, ó, a gente vê bem branco, mas ele é uma lesão expressivamente alta em T2. Em T1, ele é baixo e segue o mesmo padrão de realce da tomografia, sempre o mesmo padrão. Esse é o hemangioma típico. Irregular, periférico na fase arterial, é só olhar aqui a aorta, que tem uma tendência a encher de fora para dentro de forma centrípeta, progressiva e mais tardia. Essa aqui é a fase mais tardia de todos. Vamos agora para a hiperplasia nodular focal. A hiperplasia, ela é o segundo tumor benigno mais comum do fígado, também mais frequente na mulher, claro. Ele é formado por hepatócitos hiperplásicos e ele costuma, não é obrigatório, costuma ter uma cicatriz central fibrosa. Vamos agora para os métodos. O primeiro método de todos é aquele método de screening, o ultrassom, né? A gente pode ter um padrão, praticamente um nódulo, que se o médico fizer o exame rápido, ele não vai conseguir ver, porque ele não tem os limites bem definidos, ele é o famoso, aquela lesão fantasma do fígado no ultrassom, né? É uma formação expansiva isoecogênica, isso eu quero dizer que ela tem uma ecogenicidade, uma apresentação não tão diferente do restante do parênquima hepático e costuma ser circunscrita. Ao Doppler, ele tem um sinal, que é o padrão em roda de carroça, que é essa formação arredondada com veias, com uma circulação formando esse sinal aqui. Então, basicamente, aqui seria o contorno da roda e as veias de circulação indo para a cicatriz central.
No Doppler a gente consegue ajudar. Mas muitas vezes a gente nem vê a lesão. Quem faz o exame rápido não consegue ver a lesão mesmo. Essa aqui é uma outra imagem, para vocês verem que é uma lesão que pode passar despercebido no ultrassom, né? Se você vê o sinal de uma ecogenicidade discretamente diferente do parênquima adjacente e desconfiar e colocar o Doppler, você fecha. Mas muitas vezes o médico que faz exame rápido não consegue ver. Vamos agora para a tomografia e para a ressonância. O padrão de realce do hemangioma, da hiperplasia nodular focal, também é típico. A gente vai ter um realce homogêneo na fase arterial, com washout rápido, como vocês podem ver aqui, a fase arterial, o baço está heterogêneo, a aorta está brilhando bastante, e na fase portal, ela praticamente some. Então, a gente fala que essa lesão tem um realce hipervascular, que é aquele que a gente vê na fase arterial, com rápida lavagem, rápido washout. Essa cicatriz central, ela tende a ter um realce tardio, então a lesão tem rápido washout e a cicatriz central, por ser muito fibrosa, ela só vai ter um realce mais tardio mesmo no estudo dinâmico. Então, a gente vai ter uma formação que geralmente é isodensa, com realce hipervascular, rápido washout e a cicatriz central, que não é obrigatória, só vai realçar tardiamente no estudo dinâmico. A mesma coisa na ressonância. A ressonância lembra do hemangioma. Na ressonância, como é que eu vou ver? Aquele alto sinal em T2. Aqui, tanto em T1 quanto em T2, ela tende a ser uma lesão isointensa, ou seja, quando a gente compara com o parênquima adjacente, não tem grande diferença. No T1, ele pode ter uma tendência um pouco mais hipointensa, porém, a cicatriz central dele é bem alto comparado com o restante da lesão. Decorem isso. Hiperplasia nodular focal costuma ser isointensa, porém a cicatriz costuma ter um alto sinal em T2. Alto sinal em T2 da cicatriz. Decorem isso porque daqui a pouco a gente vai precisar para diferenciar de uma outra lesão, que é um dos principais diagnósticos diferenciais da hiperplasia nodular focal. Então, vamos lá. Na ressonância, T1 e T2 tem uma tendência a ser isointensa, com exceção da cicatriz, que tem um alto sinal em T2, com um realce hipervascular homogêneo e rápido washout. Se a cicatriz realçar, só vai realçar nas fases mais tardias, como a gente viu aqui na tomografia. Tá bom? Então, hemangioma, centrípeto, periférico e centrípeto tardio, hiperplasia nodular focal isointenso T1 e T2, com realce hipervascular homogêneo, porém rápido washout. Cicatriz central, se contrastar, vai ser nas fases mais tardias. E agora, aqui essa imagem eu trouxe porque é uma paciente com as duas lesões, para vocês verem bem a diferença. Aqui a gente tem o arterial e aqui a gente tem o portal. Olha a aorta brilhando e aqui já o parênquima mais evidente, o parênquima hepático. Então aqui a gente tem essa lesão que tem um rápido contraste na fase arterial, homogêneo, difuso, e que caiu rapidamente na fase portal. Essa daqui seria um exemplo perfeito de hiperplasia nodular focal. E como vocês podem ver, não tem a cicatriz. Então, a gente tem que tomar cuidado também no realce. No realce. Já essa lesão adjacente a ela, a gente tem aqui na fase arterial um realce irregular, periférico, mas que na fase portal já se tornou mais evidente essa contrastação de fora para dentro. Então, aqui a gente tem um realce hipervascular, com rápido washout, hiperplasia nodular focal, e aqui a gente tem um realce periférico irregular, com tendência à homogeneização centrípeta, mais tardio, que é o hemangioma. Tá bom? Então, vamos para a terceira lesão. Essa lesão já não é tão frequente quanto o hemangioma e a hiperplasia nodular focal. A gente está falando do adenoma. Ele é um tumor benigno raro. Quando a gente tem mais de 10 lesões hepáticas, a gente já pode chamar de adenomatose. Já vi livro que considera 20. Eu acho muito. Eu considero 10. E a gente tem esses três principais apresentações. O inflamatório, que é o disparado, o mais frequente deles, é aquele famoso da mulher que toma anticoncepcional, também tem relação com obesidade. Essa lesão é o que mais tem risco de sangramento, porém é o que menos maligniza.
principalmente quando as lesões são acima de 4 centímetros. Acho que vocês podem falar um pouquinho melhor, mas nas nossas referências, acima de 4 centímetros praticamente já vai para a cirurgia pelo risco de sangramento. O segundo mais frequente é o HNF1 alfa mutado, ele é responsável por 30% dos casos. Nesse aqui, a gente tem um depósito um pouco mais evidente de gordura, ele tem baixo risco tanto de sangrar quanto de malignizar, diferente do beta-catenina. Esse beta-catenina é praticamente o oposto do inflamatório. Ele é mais frequente em homem que toma esteroide, hoje é bem frequente, né? E esse daqui, ele tem um maior risco de malignizar comparando com os outros dois. Tá bom? Então, vamos lá. O adenoma, como é que a gente vai ver ele no ultrassom? Na ultrassom, ele é uma formação expansiva hipoecogênica, praticamente inespecífico, a gente se o ultrassonografista não conversar com a paciente, não perguntar se toma anticoncepcional, vai sair com um nódulo hepático inespecífico, mandar fazer a tomografia, a ressonância só no último caso, se a gente não conseguir fechar na tomografia. E ele pode ter conteúdo gorduroso, ele pode ter sangramento, como nesse caso aqui. Esse caso aqui é um adenoma que sangrou. A gente consegue ver até os debris no interior dele. Então, um nódulo que pode ser muito inespecífico. Esse de cima é um nódulo, um adenoma, porém com componente gorduroso no meio, que aqui no ultrassom é inespecífico, mas dos métodos na ressonância vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico diferencial. E no Doppler da hiperplasia nodular focal é aquele padrão em roda de carroça, e aqui o adenoma a gente vai ter uma captação periférica dele. Então, a gente está vendo aqui nódulo hipercogênico, componente gorduroso no meio, aqui teve um sangramento, e aqui mais inespecífico de todos. Então, vamos lá agora para o padrão de realce do adenoma. O adenoma, ele também é hipervascular, porém ele tem um sinal, a gente chama o sinal do atol. Vou já mostrar para vocês o que é. Na tomografia sem contraste, é uma formação nodular e podência completamente inespecífica. Se eu ver isso aqui no exame sem contraste, eu não vou conseguir dizer para vocês o que é. Quando eu injetar na fase arterial, ele vai ter um realce hipervascular, assim como lá na hiperplasia nodular focal. Porém, lá tem aquele rápido washout e aqui a gente vai ter uma lavagem, mas a gente vê que forma uma pseudocápsula aqui, um realce periférico anelar, que o Dr. Douglas não gosta muito desse termo, realce anelar, ele prefere periférico, que é o famoso sinal do atol. E na ressonância? Vamos recapitular. Hemangioma, alto sinal T1, hiperplasia nodular focal, isointenso em T1 e T2, porém a gente vai ter a cicatriz. E aqui no adenoma, a gente vai ter, tanto em T1 quanto em T2, eles costumam ter comparado com o restante, ele pode ter um alto sinal, porém o que mais vai ajudar a gente é o in-out phase, principalmente naquelas lesões que são ricas em gordura. Essa imagem aqui é a sequência em fase, é o in phase. Essa sequência posterior é o out phase, a gente consegue diferenciar porque aqui a gente tem um artefato chamado artefato etita de Nankin, na realidade isso aqui é um artefato produzido pela sequência, que é assim que a gente consegue diferenciar. Então, esse aqui é uma imagenzinha mais bem desenhadinha, mais homogênea, é o in phase, e no out phase, a lesão nodular, ela vai ter uma queda de sinal. Isso daqui é o componente gorduroso da lesão. Na sequência arterial, é só para olhar para a aorta, baço heterogêneo, a gente tem um realce hipervascular, e que se torna mais hipovascular nas frequências mais tardias e fica aquele sinal do atol, aquele realce somente periférico. É 100% dos casos? Não, mas às vezes pode ter lesões pobres e gordura que a gente não vai conseguir fechar mesmo e a gente vai partir para os próximos métodos diagnósticos, né? Que seria o Primovist. Então, vamos lá. Como eu vou diagnosticar o adenoma? Como eu vou diferenciar o adenoma do HNF? Como vocês viram, os dois vão ter o realce hipervascular na fase arterial. Porém, a gente tem sinais que me dizem a favor de um ou de outro. O adenoma, ele vai ter um alto sinal em T1, porque ele tem componente gorduroso, o HNF não. O HNF só vai ter aquele alto sinal em T2 da cicatriz, só. Tá? E o T1
é o isointenso comparado com o restante do parênquima. Gordura, quem vai ter é o adenoma, que é aquela queda de sinal na sequência T1 fora de fase. HNF, não. E o contraste hepatoespecífico, quem vai contrastar com o Primovic é o HNF. Esse aqui é o exemplo. O HNF, aqui contrastando, se lembra da aula passada, que só o que vai captar pelo Primovic é hepatócito funcionante. Então, lembra que a hiperplasia nodular focal é composta por hepatócitos. Então, vamos lá. Aqui a gente vê uma lesão com uma cicatriz central que contrastou o Primovic, e aqui uma lesão que não contrastou nada. Ficou alguma dúvida, a gente não conseguiu decidir, nem por tomografia, nem pela ressonância, aí a gente indica, geralmente o radiologista fala no laudo e faz o Primovic, a gente consegue diferenciar aqui, para caso tenha alguma dúvida, né? Então, vamos lá. Agora a gente saiu das lesões benignas, a gente falou do cisto, que é o mais frequente, não tinha como falar. O Rafa, Pode falar. posso uma pergunta? Claro. Assim, se a gente tem a disponibilidade do contraste hepato específico com tranquilidade, eu não consegui fechar o diagnóstico na tomo, você acha que já valeria a pena pedir com contraste hepato específico? Vale. Porque assim, senão a gente faz uma toma, uma ressonância, para depois fazer outra ressonância em alguns casos. Então, assim, eu sei que não é a nossa realidade ter isso à mão para todo mundo, mas se a gente tivesse, valeria a pena já pedir sempre, não fechei pela toma, então já faz uma ressonância já com contraste hepato específico. Minha filha, não é hora de gritar. Desculpa. A depender dos dados clínicos, eu acho que vale a pena sim. Quando eu vejo que a mulher jovem, quando a gente tem algumas vezes a gente consegue ter um questionário, a gente sabe se o paciente toma anticoncepcional ou não, a gente pode pular, assim, a ressonância. A ressonância com paramagnético, né? Não Primovic, com gadolina. Beleza, obrigada. Então, vamos lá. A gente falou das benignas, cisto, o hemangioma, primeiro mais frequente, primário do fígado, hiperplasia nodular focal, que é o segundo mais frequente, e o terceiro é o adenoma, que é da mulher, o mais comum é o inflamatório. Agora a gente vai começar as lesões malignas. Então, a gente vai começar logo o mais bonito de todos, que é o CHC. A principal causa maligna primária do fígado, né? Ele tem muita relação ali com hepatite B, hepatite C, uso de esteroide, alcoolismo. A gente não pode pensar em CHC se a gente não tiver sinais de um fígado cirrótico, que a gente vai dar uma revisada agora. E o CHC gosta de dar metástase principalmente para pulmão, suprarrenal, linfonodos e sistema nervoso central. Então, para a gente pensar em CHC, a gente tem que ter aqueles sinais tomográficos. Para a gente falar em CHC, para a gente comentar de rádios, tem que ter um fígado cirrótico na tomografia. E o que é ele? É aquele fígado de dimensões reduzidas, contornos serrilhados. A gente tem uma proeminência relativa do lobo caudado. Eu falo proeminência relativa porque o lobo caudado tem o próprio suprimento sanguíneo. Então, na realidade, é o restante do parênquima que reduz e o lobo caudado se mantém íntegro, né? A gente tem um alargamento aqui do espaço perifissural do ligamento falciforme. Muitas das vezes a gente pode ter sinais de hipertensão porta, a gente tem uma esplenomegalia associada, a gente vai ter proeminência dos vasos junto do hilo esplênico, às vezes a gente consegue ver até aqui esofágico também. Essa imagem do Doppler, a gente está vendo um trombo pela cirrose, então para vocês verem que a gente consegue ver uma proeminência de vaso e a gente consegue identificar, sim, trombos até no exame sem Doppler. Mas tem que avaliar direitinho, tem as limitações do paciente estar distendido, de as alças intestinais estarem distendidas e formando aquele artefato que a gente falou semana passada, que até tem uns artefatos de atenuação, tá bom? Esse aqui é um outro exemplo de um fígado completamente cirrótico, a gente tem líquido, olha como o ultrassom é excelente, que a gente falou semana passada, para a gente delimitar aqui aquela interface entre parênquima e líquido, é perfeito, tanto para fazer diagnóstico, quanto para a gente guiar uma punção, se o paciente estiver com muito líquido livre na cavidade. Não tem como a gente falar em CHC se a gente não falar do Lee-Radius. O Lee-Radius ele é uma classificação desenvolvida para tentar
organizar os laudos de lesões hepáticas em pacientes cirróticos, tá? Então, aqui a gente vai ter alguns critérios para a gente analisar e classificar o Lirades. O principal de todos é o realce hipervascular, daqui a pouco a gente vai ver as imagens. Então, a gente vai ter o principal critério, que é o realce hipervascular sem e com. Sem o realce hipervascular, a gente vai ter 2 cutoffs de tamanho, menor que 2 centímetros e maior. E com realce, a gente vai ter uma parametrização menor que 1, de 1 a 1,9, maior que 2. E a gente vai ter aquele padrão típico de CHC, que é o realce hipervascular. A gente vai ter um rápido washout, um realce pseudocapsular tardio e as dimensões. A gente vai ver daqui a pouco como que a gente vai usar. De acordo com a nossa análise de imagem, encaixando esses critérios do Lirades, a gente vai conseguir dar a classificação Lirades que os cirurgiões gostam que dê Lirades de lesão por lesão. Então, se você tiver 10 lesões, a gente vai dar 10 Lirades. Certo, Fernando? Certo, Rafael? Para todos os residentes aí que estão assistindo. Certíssimo. Então, vamos lá. Aqui, essa é uma lesão típica. A gente vai ter aquele realce e essa é uma lesão feia, né? Muito grande, então a gente tem muita degeneração cística. A gente vai ter um realce hipervascular muito bem definido. Aqui tem áreas que não tem tão evidente como aqui, por exemplo, que a gente tem muita necrose de permeio, mas que rapidamente ela vai se tornar uma lesão limpa, um rápido washout. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui está até mais bonito. Vamos lá, a gente vai ter um realce hipervascular, vamos olhar para a aorta, vamos olhar para o baço, a gente está na fase arterial, realce hipervascular, com rápido washout, que a gente fica, semelhante àquele sinal do atolo do adenoma, a gente vai ficar com um realce somente periférico. Esse aqui é o realce pseudocapsular tardio. O outro detalhe que a gente vai avaliar é as dimensões, a gente tem um ponto-chave aí de 1 centímetro. O screening do paciente hepatopata é feito pelo ultrassom, inclusive a Escola Americana de Radiologia, ela diz que todo paciente hepatopata tem que estar inscrito em um programa de referência como o da Santa Casa, por exemplo, para fazer o screening de 6 meses, aquele ultrassom para ver se tem alguma lesão, principalmente acima de 1 centímetro, e hipoecóica, que a gente já vai trazer aqui para os exames mais específicos, como a tomografia e a ressonância, para a gente fechar esse tipo de realce. Realce hipervascular, com rápido washout, e fica aquela realce pseudocapsular tardio no restante do exame dinâmico, né? É só isso que eu vou ver? Como é que eu vou diferenciar, por exemplo, tu falaste que o hipoplasiano nodular focal também tem um realce hipervascular e adenoma também. E agora, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Achados adicionais. Aqui pode ter gordura, aqui pode ter calcificação, aqui pode ter necrose, como nesse exame aqui, uma lesão com áreas de muita necrose pelo meio, degeneração cística. E aqui, diferente da hiperplasia nodular focal, o hépato específico primovísceo não vai captar. A gente está falando do CHC, a gente não está falando daqueles nódulos regenerativos, aqueles nódulos displásicos ou macro-regenerativos, né? O macro-regenerativo, ele ainda vai captar o primovísceo. O CHC puro, não. Tá bom? E como a gente falou anteriormente, a gente vai ter na ressonância a difusão. Na difusão, a gente vai conseguir ver a restrição dele. Então, a gente vai ter, eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai ver uma lesão que tem um alto sinal na difusão e que tende a cair no mapa de ATC. Esse mapa de ATC é aquela imagem toda borrada, sem definição nenhuma, que na verdade vai servir, entre aspas, para a gente confirmar essa restrição que teve na difusão. Então, a gente vai ter todo o padrão, realce hipervascular, rápido washout, pseudocapsular tardio. Aí ele vai ter aquele alto sinal em T2 meio borrado e a gente vai ter a restrição verdadeira. Então, alto sinal na difusão que caiu no mapa de ADC. Se aqui persistisse com alto sinal, mais branquinho, ele estava negativo. A gente não podia falar que teve restrição verdadeira à difusão. Tá bom? Falou SHC. Alguém tem alguma dúvida sobre SHC? O padrão... Não.
O padrão ficou bem claro, né? Tá, então vamos lá. Não tem como falar CHC se a gente não falar no CHC fibrolamelar. O fibrolamelar ele é uma variante, ele é um tipo de CHC que acontece em pacientes sem doença hepática crônica. Então, só aí a gente já conseguiu um diferencial. CHC puro, o paciente tem que ser hepatopata. A gente não pode dar LIRAD se o paciente não for hepatopata, tá? E aqui é uma lesão nodular que dá em pacientes não hepatopatas, ele é mais frequente na população feminina comparado ao masculino. É uma lesão que dá em pacientes maiores de 50, geralmente, né, menos de 50 anos, desculpa, e que não costuma levar o fetoproteína. Então, mais uma ajuda para a gente quando a gente tem esses dados, né? Como que a gente vai ver esse CHC fibrolamelar? Então, é uma lesão em paciente jovem, não hepatopata, que é hipodensa na fase sem contraste. Aqui a gente vê uma área um pouco mais heterogênea no centro dela, não sei se vocês conseguem ver. Ixi, será que é uma cicatriz? E agora? Hiperplasia nodular focal ou um fibrolamelar? A gente vai para os próximos. A gente vai ter um realce hipervascular. Na fase portal, vocês vão ver que tem uma... Não sei se vocês conseguem ver que a gente tem a cicatriz, mas a gente tem tipo mais estrias que vão de fora para dentro, assim. Decorem esse aspecto que daqui a pouco a gente vai usar ele. E que fica uma cápsula periférica. E agora, como é que eu vou diferenciar ele da hiperplasia nodular focal? Vamos lá. Vamos mostrar a primeira ressonância e eu mostro para diferenciar. Aqui na ressonância a gente vai ter a fase arterial, com realce hipervascular e aquele aspecto que eu falei para vocês que vai de fora para dentro, olha, tá vendo? A gente vai ter uma lavagem frustra, mais ou menos, e o T1 é baixo, assim como a hiperplasia nodular focal, e o T2 costuma ser um pouquinho mais alto comparado à hiperplasia nodular focal. A gente já vai começar a diferenciar aqui. Além da cicatriz, vocês lembram que a hiperplasia nodular focal, ela é isointensa, ou seja, a gente não consegue diferenciar ela no T1 e T2. A única coisa que a gente vai diferenciar é a cicatriz, que é alto em T2. Aqui no fibrolamelar, a gente não vai ter esse sinal. A cicatriz, ela é baixa, tanto em T1 quanto em T2. Tem uma cicatriz? Tem, mas é baixa tanto em T1 quanto em T2. E a gente tem aquele realce do pseudocapsular também. Então, vamos só recapitular. Hiperplasia nodular focal tem um realce hipervascular, porém ele é mais homogêneo, diferente do fibrolamelar, que vai ser um hipervascular, porém ele vai ser heterogêneo, ele vai ter aquelas traves como se o contraste estivesse indo de fora para dentro por causa do componente extremamente fibroso dessa cicatriz. Então, a gente vai ter como se a cicatriz estivesse repuxando a lesão de fora para dentro, tá bom? Essa cicatriz no fibrolamelar ele vai ter o baixo sinal, enquanto no HNF vai ter aquele alto sinal muito evidente. E a clínica, né? No fibrolamelar a gente vai ter um paciente consumido em síndrome consecutiva, enquanto na hiperplasia nodular focal a gente vai ter um paciente em bom estado geral. Tá bom? Um outro exemplo, a gente tem aqui um exame na fase arterial, então a gente vai ter um realce muito bem definido, porém no T2 ele vai ter um sinal um pouco mais aumentado quando comparado com a hiperplasia nodular focal, que ele vai ser isointenso quando comparado com o restante do parênquima. A única diferença dele vai ser o alto sinal da cicatriz, enquanto que no fibrolamelar ele tem um baixo sinal da cicatriz, tanto em T1 quanto em T2. T1 baixo, T2 baixo. Hiperplasia nodular focal, realce hipervascular também, porém a gente vai diferenciar aqui no T2 com uma cicatriz central com alto sinal em T2. Tá bom? Vamos, agora a gente vai para a próxima lesão maligna, que é o colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma é uma lesão incomum. Quando a gente chama ele do intrahepático ou periférico, ele se torna a segunda neoplasia primária mais frequente. Ele é muito frequente na população masculina. E ele tem como fatores de risco a colangite esclerosante primária, o cisto de colédoco, a cirrose e as hepatites B e C.
ele pode ser dividido em periférico e intrahepático, que é aquele formador de massa, a gente vai ver daqui a pouco. Ele pode ser o hilar, que ele tem um padrão não formador de massa, ele já vai se tornar um padrão com forma de espessamento parietal das vias biliares, a gente vai ver daqui a pouco, e o extrahepático, tá bom? Então, não tem como a gente falar em colangiocarcinoma se a gente não falar da classificação de Bismuth. É por isso que eu friso tanto com os residentes que eles não podem falar formação expansiva, intra ou extrahepática, sem falar quais ramos estão sendo acometidos. Não, a gente não pode falar isso. A gente tem que falar quais os ramos da árvore biliar estão sendo acometidos. Então, Bismuth 1, a gente vai ter um tumor restrito ao hepático comum. Subindo, a gente vai ter o hepático comum aqui no 2, já pegando a bifurcação. O próximo já vai ser pegando o hepático direito, próximo esquerdo, e o último já vai ser pegando toda essa bifurcação e o hepático comum. A gente vai conseguir ver na colangio muito bem definido, né? Então, a gente não pode falar só extrahepático, só intrahepático, a gente vai ter que falar todos os ramos que estão sendo acometidos, até porque isso vai decidir para os cirurgiões qual técnica eles vão fazer. Então, vamos lá. Essa daqui é uma imagem de um colangiocarcinoma pelo ultrassom, pela tomografia, ultrassom, completamente inespecífico, né? É uma formação expansiva, a gente não vai ter nenhum outro sinal, é uma massa completamente inespecífica, tá bom? Já na tomografia, a gente vai ver os detalhes propriamente ditos. O engraçado é que a literatura fala que o colangiocarcinoma ele é uma lesão rara, né, comparado com metástase, comparado com o CHC, porém, tanto do Barros quanto aqui também eu estou pegando muitas lesões na clínica de colangiocarcinoma, eu fico meio se é tão raro assim ou se tem alguma coisa no Pará que predispõe esse colangiocarcinoma, não sei. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um bom exemplo de um intrahepático, de um formador de massa, em que a gente vai ter uma massa hipoatenuante ou hipointensa, a dependência da tomografia ou ressonância, que vai ter um realce hipovascular na fase arterial, que tem um realce mais tardio, ele vai ser de fora para dentro também, mas mais tardio quando comparado com outras lesões, como CHC puro, por exemplo, que é hipervascular, tá bom? A gente vai ter os outros comemorativos também, que vai depender do nível de obstrução. Então, aqui a gente tem uma formação nodular, hipoatenuante, com realce tardio, e que a gente tem dilatação das vias biliares adjacentes. Sempre dá comunicação também dele com os ramos principais, se tem comunicação, se tem plano de clivagem, o cirurgião decidir se é ressecável ou não. Agora vamos para a ressonância. É um outro exemplo de um intrahepático, formador de massa. A gente vai ter aqui um T2 com ISO discreto alto sinal em T2, então baixo para ISO sinal em T1. A gente vai ter um realce mais ou menos significativo no arterial. O portal já se torna mais expressivo e o equilíbrio mais expressivo de todos. Então, ele tem um realce contínuo e tardio, tá bom? Diferente do CHC, que é hipervascular de cara e já tem um washout mais rápido. Essa última imagem, a gente vê a formação nodular expansiva, porém ela espessa o colédoco. Não sei se vocês conseguem ver aqui que tem um cano, uma formação tubuliforme de paredes espessadas. É uma lesão intrahepática com acometimento, com espessamento parietal, como se fosse um Klatskin, formando espessamento parietal mesmo, tá bom? Essa daqui é uma lesão, é a mesma imagem, só que aqui a gente está vendo um sinal clássico do colangiocarcinoma. Às vezes, quando a gente fica com dúvida, a gente pode usar esse sinal, que é a retração capsular. O colangiocarcinoma adora retrair cápsula. É uma outra ajuda para a gente na hora que a gente está fazendo o diagnóstico diferencial, tá bom? Esse daqui já é diferente. Nesse aqui a gente vai ver uma falha, uma dilatação de vias biliares intrahepáticas, e a gente vai ver simplesmente que tem uma falha aqui junto do hilo, uma lesão que na fase arterial ela é hipovascular, vai se tornando mais evidente nas fases mais tardias, e aí a gente vai lá para a colangiorressonância e a gente vê essa falha de enchimento. Esse aqui é o Klatskin puro,
que é já uma lesão mais infiltrativa, mantém o mesmo padrão hipovascular, mas não é aquele formador de massa puro que a gente viu ainda há pouco, como esse aqui, por exemplo. E aqui é a falha de enchimento, quando a gente descrever, tem que falar todos os ramos que estão sendo acometidos. Um sinal também que é uma dúvida frequente dos residentes e aí, doutora, quando é uma lesão que vai pegando toda a árvore extrahepática, como é que eu vou saber se é pâncreas, se não é? Gente, tumor de cabeça de pâncreas, ele vai dilatar o ducto pancreático principal, ele vai determinar uma hipotrofia praticamente, tem casos praticamente nem vê parênquima pancreático de corpical da montante, então a gente vai ter sinais secundários, que é tumor de cabeça de pâncreas, diferenciando com colangiocarcinoma, mais pegando toda a árvore. Pancreático, a gente vai ter aquela lesão delimitada de cabeça de pâncreas, a grande maioria adenocarcinoma, que também gosta de ser hipovascular, porém a gente vai ter as imagens secundárias, as dicas, que é a dilatação do ducto pancreático principal e a hipotrofia do parênquima montante, do parênquima hepático. Desculpa, pancreático. Agora a gente vai para o último bloco, que é o de metástase. A metástase é a lesão maligna mais frequente do fígado, disparado. Quando a gente fala em metástase, a gente tem que falar em número, a gente tem que falar em dimensão, até para falar para o cirurgião se ele vai conseguir ressecar ou não. A gente tem que falar se a lesão é periférica ou se ela é mais central. A periférica ajuda o cirurgião a fazer uma ressecção. E a grande maioria se dá por via hematogênica. E, por incrível que pareça, a grande maioria das metástases hepáticas são hipovascular, quando comparado às lesões hipervasculares. Ela tem um padrão bem variado, ela pode ser desde uma lesão que simula, por exemplo, o hemangioma. Isso aqui, se eu visse o exame, o que em uma mulher, o que me impede de falar que isso aqui é hemangioma, se não tiver histórico nenhum? Ou ela pode ter uma lesão, pode ser uma lesão mais hipoecóica, que forma eles chamam isso aqui de sinal do olho de boi, porque em volta é um pouquinho mais hipoecóico e dentro é um pouquinho mais branquinho, mais pro ISO, para ecogênico. Esse aqui é um outro padrão de lesão nodular que forma uma degeneração cística de permeio. É frequente a gente ver em ovário, em mama, colo retal também. Colo retal pode fazer praticamente todos os padrões de metástase hepática. Quando a gente for falar em lesão, a gente tem que falar de número, se são numerosas, se são confluentes. Muitas determinam até um abaulamento da cápsula hepática, a gente tem que falar isso também. Tem que falar a relação deles com os vasos principais aqui, se tem algum que invade porta. E a gente vai ter esse padrão, principalmente, de metástase hepática na ressonância, que é um baixo sinal em T1, ainda específico. A gente vai ter um sinal em T2, que não é alto, olha, vocês conseguem ver que isso aqui é líquido. Olha o canal medular, muito hidratado. Ele tem um discreto alto sinal em T2, mas nunca vai chegar perto do líquido do canal medular. Então, eu costumo dizer que esse aqui é um padrão de um T2 sujo, é um T2 esfumado. Esse é um padrão bem típico de metástase hepática, que vai ter um realce periférico no estudo dinâmico. A maioria é hipovascular, não se esqueça. Daqui a pouco a gente vai recapitular quais as principais metástases. Mas ele vai ter um baixo sinal T1, completamente inespecífico. Em T2, a gente vai ter aquele T2 esfumado, não é aquele T2 de líquido mesmo, como a gente pode comparar. E um realce anelar, periférico anelar, o Dr. Douglas não gosta. Aqui mais um exemplo. Esse aqui é uma metástase de ovário, para vocês verem. Uma lesão praticamente cística, com septo de permeio, com grosseiro. A gente sabe que é metástase por todo o conjunto, o paciente vai ter todo o histórico, mas para vocês conseguirem ver que pode formar diversos padrões, desde hipovascular, aí vai depender também de todo o conjunto, se tem linfonodomegalia, deixa eu ver, carcinomatose, sinal ou não. E esse daqui é um quadro, ajuda a gente muitas vezes, a funilar. Não é incomum a gente ver exames aqui que é tumor primário de origem obscura, a gente não sabe de onde é. E tem uma carcinomatose horrível, cheio de líquido, a gente tem metástase de fígado, peritônio, tudo que a gente possa imaginar. Às vezes a gente tem um componente cálcio que acaba ajudando a gente, ou então uma degeneração cística de permeio, que acaba dando uma dica maior para a gente também. Lesão hipervascular, as clássicas vai ser mama
melanoma, tireoide, rim e sarcoma. Quando eu falo em melanoma, mama, rim também, essa hipervascular não é só de fígado, não, é cérebro também melanoma, até a lesão de transição que a gente fala, não é a lesão de linfonodo, a lesão de transição, que tem a lesão primária, até a lesão lateral a ela, que já é extensão de doença, também vai ser hipervascular. Lesões hipervasculares, tipicamente pâncreas e colo retal, cístico, ovário, colo retal, como eu falei para vocês, pode tudo, mama e melanoma, que costuma ser hipervascular, mas também pode ser cístico, calcificação, um mucinoso, um osteosarcoma, um ovário, principalmente o seroso, broncogênico, o de mama, mama pode tudo, e o autocinema T1, que eu acho que desses aqui, por terem um padrão bem diversificado, muitas vezes não ajuda, mas o autocinema T1 teve metástase hepática, teve autocinema T1, tem que pensar nesses três: melanoma, mucinoso e o de células claras de rim, principalmente. É isso. Muito bom, Rafa. Aula excelente, muito obrigado. Eu tirei o compartilhamento. Tirou. Você falou umas coisas bem importantes aí. Só vou dar uma recapitulada aqui para os mais jovens. Hepatocarcinoma, para dar o diagnóstico radiológico, só no fígado cirrótico. Se for fígado não cirrótico, a gente tem que ter uma biópsia, inclusive para eventualmente indicar um transplante ou indicar uma quimioterapia. Tem muito estudo rolando aí para validar algum critério radiológico de CHC em fígado não cirrótico, mas ainda não está aceito isso aí. Não sei se tem residente da rádio aqui, mas assim, a gente hoje em dia, em 2022, a gente precisa ter no laudo de um cirrótico quantos nódulos são, aonde está e o Lee-Hadds de cada nódulo. É chato? É chato. O convênio não paga isso? Uma coisa que a gente tem que brigar. Mas isso muda muito a indicação de transplante, a alocação de um fígado. Às vezes, a diferença entre o cara ir para o paliativo ou ir para o transplante. Então, isso é um negócio muito sério. E você também tem essa sensação, Rafa, de que aqui a gente tem muito colangiocarcinoma? Tenho. De qualquer forma, o intrahepático, o hilário distal, você não via isso lá em São Paulo, né? Não. E ó, aqui, incrível, depois que eu comecei a participar das reuniões lá do Barros, o que mais eu faço? Toda semana está aparecendo caso de paciente que operou vesícula de cálculo, deixaram lesão e o cirurgião não fala para o paciente, não deixa claro, não sei o que é. E aí depois vem fazer um exame de imagem, um colangiocarcinoma clássico. E o anátomo demora para sair e por aí vai. É impressionante, eu não sei o que acontece. Isso foi uma sensação também que eu tive quando eu cheguei de São Paulo, que na minha residência eu vi 2 casos de colangio intrahepático, performador de massa, e aqui eu vejo todo mês. Assim, até é o tema do meu mestrado. Porque assim, é bizarro o negócio. Né? Assusta muito a gente. Pois é, o que descartaram aqui e não vieram para cá. É verdade. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A aula foi super didática, né? Foi sensacional. A gente vai pôr no YouTube depois. Doutora, primeiramente, para agradecer, porque a aula foi muito boa mesmo. Foi maravilhosa. Doutora, eu fiquei ainda com um pouco de dúvida no hemangioma, quando eu avalio na tomografia. Fiquei com um pouco de dúvida para diferenciar das outras lesões benignas. A senhora consegue espelhar a aula só para ver rapidinho a imagem de novo?
Só um segundo que eu vou pôr aqui, peraí. Tá. Tá bom, obrigada. Pronto, Rafa. Você pode Na pôr. ressonância fica um pouquinho mais fácil de diferenciar, né? Mas na tomografia ainda fiquei um pouquinho na dúvida, assim, dos critérios de diferenciação. Tá aparecendo aí? Ainda não. Não? Espera aí. Ah, já sei porque eu fechei aqui. Ah, tá aqui. Na tomografia, né? Isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Na tomografia, se você não tiver contraste, você é uma lesão nodular hipodência completamente inespecífica. Quando a gente faz o realce, quando a gente faz o dinâmico, a gente vai ver que é uma lesão com realce periférico. Essas áreas mais lineares, tá vendo? Por vezes, Entendi. e que vai se tornando cada vez mais globuliforme nas fases mais tardias, ó. Aqui na última fase, Entendi. aí ela se torna mais homogênea. Então, ela tem um Entendi. realce arterial, ó, que é essa área irregular, que periférica, com tendência a homogeneizar de fora para dentro, centrípeto, progressivo e tardio. Então, no último, praticamente, ele se torna homogêneo. Homogêneo. Uhum. Então, a gente vai ter aqui na ressonância, que é a nossa irregular, muitas vezes arterial, a gente vê só uma área captando, que vai se tornando cada vez mais proeminente, ó, aqui, ó, nas fases mais tardias. Entendi. Tá Entendeu? bom. Muito obrigada, doutora. Diferente da hiperplasia nodular focal. Sim, É o realce hipervascular. Porém, a gente vai ter aquela cicatriz no centro. no centro. Uhum. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora. Nada. So- Alguém tem uma... Só sobre o manejo clínico, quando a gente fica em dúvida diagnóstica, geralmente a gente não pede biópsia, porque essas lesões são hipervasculares, tendem a sangrar. Hemangioma, espetar uma agulha nele, ele vai sangrar. Adenoma, altíssimo risco de sangrar. Então, quando fica muito em dúvida, o que tem sido cada vez menos frequente, a gente geralmente indica ressecção. Entendi. Porque se E for um assim, adenoma, que é o risco, assim, que é o risco de ter uma malignização, tal, a gente opera, né? Tem aquele limite lá de 4 centímetros. Em homem, a gente sempre opera, independente do tamanho, porque geralmente é o que tem a mutação da beta-catenina e aí tem um risco maior de malignização. Mas em mulher, acima de 4, a gente já indica a cirurgia. e na prática de vocês têm bastante paciente em uso de esteroide masculino que está desenvolvendo ou não? Tem aparecido. Não, assim, não é muito frequente, mas tem aparecido. Hoje, bem mais do que era 10, 15 anos atrás, né? Mas ainda não é tão frequente. Bem, assim, é bem menos frequente do que o colângio, por exemplo. Mais alguém, pessoal? Eu queria agradecer a presença da Rafaela aqui, sempre super parceira nossa, super disposta. E a partir de agora, eu vou deixar o link. Vocês podem seguir no Insta, o @hepato.fscmpa, que é a sigla para a Santa Casa, né? Que toda semana eu vou pôr o link lá na bio, para a gente sempre vai ter alguma aula de algum tema clínico. Então, quem tiver afim, a gente está à disposição.
Rafa, muito obrigado pelo tempo. Uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, doutora. Obrigado pela aula.